Oiê, Leila Dato por aqui, tudo bem com você? Aqui em São Paulo tá chovendo hoje, já tá chovendo, né? Essa semana pós-carnaval. E tá chovendo bastante, tá friozinho, ó. Estamos até de blusa. E aí, como que tá? Me escreve aí. Se você tá assistindo essa live gravada, deixa o seu comentário aqui também, que é muito importante. Se você tá assistindo no YouTube, se inscreve no canal e ativa aquele sininho lá que toda vez que subir vídeo, você é avisada. E aí, gente, eu quero conversar com vocês como que anda essa questão dessas vozinhas atrapalhando você aí na sua mente. Sabe, porque às vezes a gente sabe assim, nossa, mas como é que eu resolvo isso, né? Como é que deixa eu fazer uma pergunta. Você se considera capaz ou incapaz de fazer o que você precisa fazer na sua vida? Para você, né, o que você precisa mudar na sua vida, o que você precisa ajustar, o que você precisa afinar na sua vida, você se considera capaz ou incapaz de fazer as mudanças que você precisa, né? No que você realmente acredita? E aí, gente, eu acho muito legal porque a turma que tá terminando, né? Tem uma turma terminando o Show Sabotagem, que é um curso que a gente aprende a lidar de forma muito técnica, né? Até de forma bem específica, de forma muito detalhada, muito profunda, com essas vozinhas na nossa cabeça, que é a autossabotagem. Então, ficou lindo o curso, né? A gente está fazendo alguns ajustes que foram necessários, que a turma foi dando feedback e tal, e foi incrível. Então, logo vai abrir novas turmas do Show Sabotagem. Mas a questão é, né? Você que está aí assistindo essa live, essa aula, né? Você se considera capaz ou incapaz de resolver isso sozinha? Me diz, me escreve aí, né? No que você acredita? Então, e aí numa dessas conversas, né? A gente estava fazendo, né? Porque a gente tem umas aulas ao vivo. E a gente tem um grupo de WhatsApp, né, tal, que a gente conversa com os alunos, tal, e aí as pessoas vão falando as impressões e o que tá sentindo e os avanços, né, é muito legal, porque aí a gente não tá sozinho, a gente sente que não tá sozinho, né, que a gente tem mais pessoas nessa jornada anti-sabotagem, né, nessa jornada, e olha, gente, vamos pensar numa coisa muito prática. Algum muito pouco tempo atrás, alguém levantou a bandeira dos canudos. De que os canudos, né, assim, um conforto desnecessário e que dava um impacto ambiental muito grande. E hoje em dia, gente, até nos grandes, mas não passou nenhum ano, até nos grandes como fala, McDonald's, os grandes fast foods, que o copo tem o espacinho lá para você colocar o canudo, eles não estão dando mais o canudo, eles só dão se você pede, e começou a vender canudo lavável, né? Então, isso tudo começou com uma pessoa que levantou a bandeira e falou, então assim, eu tô aqui sendo essa uma pessoa, levantando essa bandeira anti-sabotagem, porque eu acredito no fundo do meu coração na transformação que isso traz para a vida das pessoas. Seja bem-vindo, Manuel! Que bacana você por aqui! E então, assim, Julinha, seja bem-vinda, Vivi, sejam bem-vindos. Então, quando a gente, assim como hoje já tem uma conscientização muito grande do uso de canudos, a gente, né, hoje em dia a gente fala, tudo bem a gente tomar água assim, né, pra que eu preciso de canudo, gente? Vamos combinar. A gente nem tá em fase de treinamento, de transição da mamadeira pro copo, a gente pode muito bem... isso daqui é outra coisa, né, copo descartável. É outra coisa que eu tô com um aqui, mas a gente tem usado de vidro aqui em casa também. Então a gente tem perfeitamente a habilidade para tomar a água assim, né? A gente tem essa habilidade. Por que a gente ficava tomando no canudo? E isso foi uma pessoa
que levantou a bandeira lá atrás e que foi conscientizando. Assim é a autossabotagem. Quando a gente levanta a bandeira, sabe? A gente levanta a bandeira e fala, olha, é possível a gente viver sem julgamento, sem auto-julgamento, sem julgar outras pessoas. E, na verdade, quando a gente vive sem julgar, a gente vive muito melhor. A gente entende melhor o outro, a gente escuta o outro, né? A gente para escutar o outro, ao invés de escutar só a sabotagem na cabeça. E aí a gente vai conseguindo mudar o que a gente acredita. O que antes a gente acreditava que era necessário, não levo desaforo para casa. Não levo... Gente, esqueci de pôr o... Eu preciso melhorar o som, peraí que eu vou melhorar o som. Vocês vão me falar se tá melhor o som. Esqueci de colocar o fone. Peraí. Senão o som fica estridente. Melhorou o som? Melhorou o som? Me falem aí. Eu direciono ele aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Me contem aí como que tá o som. Tá melhor? Vamos ver. Tá melhor o som? Tá menos estridente, né? Porque o som vai batendo nas paredes. Aqui não é estúdio, né? É assim como a gente faz. Então, ó. A gente começou essa live falando, né? Se a gente é capaz, se a gente se sente capaz ou incapaz de mudar o que a gente precisa mudar na nossa vida. Ou se a gente ainda está acreditando, se a gente ainda tem muito forte os padrões que a gente foi criado, né? Os padrões que a gente que a gente desenvolveu ao longo da vida. E esses padrões, né, vêm dos nossos pais, da onde a gente mora, da onde a gente estuda, né, da onde do nosso meio. Tanto que, às vezes, você muda e isso a gente estava falando justamente no grupo de WhatsApp do pessoal que está terminando o programa Show Sabotagem. As meninas estavam falando assim, né? Olha, é incrível como quando a gente tira o óculos, né? Tô até fazendo essa live, né? Essa aula com esse óculos, mas quando a gente tira o óculos da sabotagem que estava cegando a gente para ver algumas coisas na nossa vida, a gente fala, a gente quer que todo mundo tire. E de repente a gente olha para as pessoas e tá todo mundo com óculos da sabotagem. E a gente quer sair tirando óculos de todo mundo. Então vieram duas perguntas, principalmente muito bacanas lá no grupo. A primeira foi: Leila, como que eu faço para outras pessoas também ver a diferença que dá na sua vida? Você ter essa consciência de autossabotagem, de viver com a parte sábia da mente, desenvolver a parte sábia da mente, o que isso traz de diferença pra gente, né? Como a gente consegue ter uma vida com muito menos conflitos, sem julgar a outra pessoa, porque, gente, dentro mesmo de uma discussão ou mesmo de um ambiente de trabalho, a gente só tem duas pessoas tentando ser felizes. Então, a outra pessoa, às vezes a gente vê ela fazendo uma coisa, ela só tá tentando ser feliz, ela só tá tentando sobreviver. E ela tá sobrevivendo dentro das verdades dela. E a gente tá sobrevivendo dentro das nossas verdades. O que acontece é que a gente faz uma expectativa, a gente cria uma expectativa de uma pessoa, né, ou de uma situação, e às vezes não é a realidade que acontece, e aí a gente fica frustrado e julga a pessoa, né, e julga a situação, e julga se julga o que fez, o que não fez, o que deveria ter feito melhor. Então, isso tudo por conta de quê? Por causa de uma expectativa, né, que a Vivi tá aqui na live, né, um dia que eu falei para ela assim, Vivi, alinha as expectativas, né, alinha a expectativa, porque às vezes a gente faz uma expectativa de uma situação, de uma pessoa, de um emprego, eu acabei de ver um meme assim,
Você pediu tanto emprego para Deus e tá indo no UPA pedir atestado, né? E é verdade, muita gente pede tanto emprego e quando consegue começa a pegar atestado para não ir. Por quê? Será que tá no emprego certo? Será que antes de criticar a situação, veja o quanto que, assim, nós somos responsáveis pela vida que a gente leva. Nós somos responsáveis, gente. Ou porque a gente não sabe ainda, né? Ou porque a gente não sabe ainda de alguma coisa, ou porque a gente não tá fazendo, sabe e não tá fazendo. Andréia, seja bem-vinda! Andréia tá lá na Bahia, acho que é Rio de Contas, Andréia, que você tá? Não, não é Rio de Contas, tem outro nome. Acho que é Guanambi. É uma cidade ali perto. Então, assim, tudo que a gente acredita que é verdade na nossa vida, a gente acredita que aquilo é verdade. A gente precisa, na verdade, ver com coerência, né? Isso tá me ajudando a viver? Isso tá me ajudando a mudar a minha vida, né? Ou isso tá só me afundando cada vez mais, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E aí, essa conversa surgiu lá no grupo do Show Sabotagem. Primeiro, como a gente faz para... a gente queria tirar o óculos da sabotagem de todo mundo que a gente vê pela frente, quando a gente vê o bem que faz pra gente, a liberdade que a gente tem de viver sem julgar, né? Sem julgar o outro, sem julgar as circunstâncias, sem julgar... Porque, gente, nós não somos juízes, nós não fizemos direito, a gente não prestou concurso para juiz, a gente não tem que julgar ninguém, né? O único que julga alguma causa aqui é Jesus Cristo, que está lá no céu, e ele tá olhando lá de cima e ele vê o filme todo. Ele não vê só uma situação. E aí, deixa eu ver o que as meninas estão falando, ó. A Vivi. E foi ótimo, porque a situação ficou de uma outra forma, mas está tudo tão claro, tanto os valores quanto os sabotadores. A Vivi falando sobre alinhamento de expectativa. Deia, também tô morrendo de saudade de você. Tô super feliz porque você tá num empreendimento aí, tá usando todo esse potencial que você tem, incrível. Fiquei muito, muito feliz de ver suas postagens. Fiquei feliz mesmo, de coração, porque você tem um potencial enorme. E às vezes, gente, justamente, será que a gente sabe o potencial que a gente tem? Será que a gente sabe reconhecer esse potencial? Ou ele tá por trás de uma sabotagem? Ou ele tá sendo mascarado por trás de uma sabotagem? Gente, todos nós temos dias downs, né? Eu posso falar por mim. Tem dias que eu falo assim, gente, hoje eu não tô, assim, como é que eu vou inspirar alguém se hoje eu não estou inspirada? Mas aí eu vejo, eu tenho um dos poderes do sábio, que é navegar, que é você ir lá no fim da sua história, como se hoje fosse o último dia da sua vida, e você pensar, eu escrevi o livro da minha história, eu escrevi atitudes que estão condizentes com a história que eu gostaria que fosse contada no memorial meu, por exemplo, né? Por exemplo, esses dias eu vi uma postagem, acho que no Instagram, tava passando, de um senhor pescador que tava assim, rest in peace, né? Como que fala? Aqui está fulano de tal, pescador, estou aqui contra a minha vontade. Já mostra como que era a vida de alegria da pessoa, né? E então, assim, lá no meu epitáfio, né? Tem até aquela música do queria ter trabalhado menos, me importado menos. Com as coisas ruins, né? Queria ter abraçado mais, beijado mais. Então, assim, antes disso virar epitáfio, a gente está escrevendo isso no dia de hoje. Então, como sempre que bate sabe assim, um desânimo, né? Você às vezes não vê que o que você está fazendo não está na velocidade que você quer, e aí vem a sabotagem. Gente, só lembrando, a sabotagem é um fenômeno universal. Qualquer ser humano tem autossabotagem.
Não tem aquele que não tem, e ela não é ela é um padrão de sobrevivência. Só que esse padrão de sobrevivência, na nossa sociedade atual, na correria da sociedade atual, ela se torna um impeditivo, né? Ela se torna um obstáculo, ela se torna um muro na nossa frente para a gente conseguir o que a gente quer. Então a gente fica dando desculpas de vitimismo, a gente fica dando desculpas de controle, de perfeição, a gente fica dando desculpas de se esquivar do problema, a gente fica dando desculpas de ver todos os perigos à volta e a gente não dá o próximo passo. E aí a gente fica em constante frustração com o que a gente gostaria que a nossa vida, o rumo que a gente gostaria que a nossa vida estivesse tomando. Quando a gente tem consciência disso, é como a gente tivesse consciência de um óculos. A gente tem a consciência que a gente pode tirar ele, né? A gente sabe que ele faz parte da gente, mas a gente sabe que a gente pode controlar ele. A gente controla esse mecanismo de defesa, de sobrevivência do cérebro. E a questão a questão mais alarmante é o nosso ritmo de vida, né? Tanto de hábitos saudáveis, de beber água, de sono, de correria, de alimentação, de estresse, de ansiedade, né? De pressão da sociedade, de volume de informação, acesso à informação que a gente tem hoje, ele faz com que esse mecanismo de sobrevivência da nossa cabeça, né, esse muro que tem na nossa frente para a gente não avançar na nossa vida, ele se torne cada vez mais alto. Por conta desse tipo de vida que a gente tem. Hoje em dia a gente nem respira, gente. Se a gente parar para respirar, então a gente está numa situação, não está conseguindo resolver. E a gente parar para simplesmente dar 10 respirações, conta até 10, dá 10 respirações. Nossa, gente, olha que delícia que é. Vamos respirar junto, vai, ó. Vai oxigênio para a cabeça, pelo amor de Deus. Então, só o fato, né, da gente respirar, a gente já consegue assumir o controle da situação. E aí, você vê que tem pessoas nesse mundo, por exemplo, hoje meu filho na escola, ele tá se achando, ó, o céu não é o limite, do Marcos Palhares. Esse Marcos Palhares, ele é um dos astronautas brasileiros. Então, ele está entre uma das 1000 pessoas que já saíram da órbita da Terra. Ele não foi até a Lua, mas ele já foi já foi até o espaço. E ele conta nesse livro, ele fez uma palestra lá no Instituto Federal, onde meu filho estuda. E meu filho tava assim, radiante, porque ele falou assim: mãe, eu assisti a palestra, comprei o livro e tem o livro autografado. Então ele tá assim, radiante, chegou contando as histórias e tal. E olha que bacana, é do astronauta, né? Mas eu vou ler só o índice para vocês, ó. Você é o milagre, os alicerces, ainda não li o livro, tá? Vou ler. Tome decisões, o crescimento, a eclipse, a transformação, descobrindo sonhos, acredite em você, estude e pesquise, desmistificando o impossível, as possibilidades, inove, brilhe, busque recursos, pratique o bem, tome uma atitude, quanto custa um sonho, mantenha o foco, adapte-se, saiba ser flexível, cuide da sua saúde, prepare-se, tenha fé, supere o medo, perspectivas, olhe a sua volta, crie sua marca, determinação, aproveite o caminho, tempo é precioso, seja positivo, viva a sua paixão, realize-se, a conquista, persistir sempre, desistir jamais, a ação, busque e avalie soluções,
siga a chama do coração, mentores do caminho, muito importante isso. Falhar não é uma opção. A decolagem, gratidão, não deixem apagar sua chama e o sucesso. Então, assim, gente, por que só tem 1000 pessoas que foram para o espaço dentro desse bilhões? Porque, gente, as outras não tinham preparo, não, as outras desistiram, né? Então, assim, sempre quando eu tô... Essa questão de tenha fé, né? Eu busco, né? Eu vou à igreja, eu ouço a palavra, eu creio na palavra. Então, quando assim, eu não tenho forças, eu vou lá renovar minhas forças. Aliás, eu vou toda semana para renovar as forças. Mas, por exemplo, ontem foi um dia que eu tava super para baixo, assim, e eu fui, e assim, você sai de lá com a sua fé renovada, mesmo, na vida, em você e em tudo que você precisa fazer. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. A gente tem um óculos, uma lente, que nos impede da gente ir adiante. Que quem vai adiante, quem escala esse muro e pula para o outro lado, quem anda apesar desse óculos, quem anda, quem progride apesar desse óculos, é porque aprende esse autocontrole, esse controlar a sabotagem. Então, eu tive pensando muito esses dias, até não tive uma produção de conteúdo muito grande no Instagram, no Facebook esses dias. Primeiro porque, como eu falei nos stories, né, eu tenho uma parte muito grande, muito importante da minha vida que eu não divido aqui, eu divido muito pouca coisa, né? Por exemplo, eu dividi que na terça-feira a gente estava no encontro de mocidade, fazendo uma tocata e tal, e foi o dia todo, né? Então, e quando eu tô nisso, gente, eu estou. E eu sugiro que você faça isso também. Se você tá fazendo alguma coisa, esteja por inteiro, esteja por completo ali, né? Porque às vezes a gente tá ali e tá no celular, tá ali, tá no celular, sabe? Então eu procuro estar mesmo, estar por completo. E aí, quando eu... Então, assim, eu tive pensando que, assim, um dos meus valores muito, muito grandes é a contribuição. E essa turma de show sabotagem me mostrou uma coisa. Leila, mais pessoas precisam saber ensinar a pular esse muro, ensinar esse autocontrole. Então, se você é uma dessas pessoas que tem interesse, me manda uma mensagem inbox. Se você é uma dessas pessoas que quer aprender esse autocontrole e a ensinar esse autocontrole, né, seja no impacto, seja para líderes, seja para professores, né, seja para alunos, você quer aprender esse impacto? Comenta aqui, porque vou formar uma turma de mestres, né, de mestres em autossabotagem. Então, se você é uma dessas pessoas, me manda uma mensagem inbox, tá bom? Mas, continuando aqui, gente, eu quero hoje, nessa live, deixar nessa aula, né? Eu falo live, mas na verdade são 2 aulas gratuitas que eu faço toda semana. Na segunda não teve, não foi possível, né? Eu procuro, assim, 95% do tempo cumprir. Tem vezes que não dá, na segunda não foi possível. Eu tava em Paranapiacaba, então não dava. Eu fui num passeio com as crianças e foi maravilhoso. Eu recomendo. Muito legal. A gente ama história. Eles amam um passeio e um passeio monitorado em museu. Super curtem, né? Muito legal. Gente, eu vivi para estar vivendo essa fase de aproveitar museus e amostras tal, porque a gente sempre amou, né? Isso, e a gente, quando eles eram menores, não era essa fase, era a fase de parquinho, de parques, tal, né? Então é muito importante você viver a fase que você tá vivendo, porque quando você não vive, você tem remorso, você tem frustração. Então é muito importante você viver a fase que você tem que viver sem querer atropelar ela, viver ela com a maior
assim, com a maior gratidão e com maior viver ela, sabe? Às vezes a pessoa assim, nossa, fiquei desempregada. Então, beleza, vive essa vida. Ai, Leila, mas não tem... Não, você não sabe, você pode viver coisas muito bacanas, né? Eu tenho uma amiga que ela ficou desempregada, acho que uns 4 anos. E ela ia fazer visita com a minha mãe, por exemplo. Ela ia visitar os enfermos, tal, à tarde. E a minha mãe agora tá desesperada atrás de uma pessoa que toque, uma organista, porque essa amiga nossa começou a trabalhar. Mas ela aproveitou demais, né? Essa época que ela não estava trabalhando. Ela gostaria de estar? Gostaria, mas ela não estava, ela aproveitou, ela não ficou assim, sabe? Ela aproveitou, ela produziu, né? Ela deu bons frutos. Então, assim, tem época que a gente dá fruto de um jeito, tem época que a gente dá fruto de outro. Então, assim, comentando as duas situações que eu falei para vocês aqui no começo da aula, que surgiu nesse grupo das pessoas que estão, do grupo que está terminando o show Sabotagem. A primeira foi que a gente quer sair ensinando as pessoas a tirar esse óculos, pular esse muro da sabotagem, a gente quer sair fazendo isso, né? Como a gente faz isso? Então, eu gostaria, a gente fala assim, olha, sabe o que acontece? A gente tem um mecanismo na cabeça que chama sabotagem, que não deixa você fazer as coisas, a pessoa vai te olhar assim, você tá louca, né? Mas existem formas certas para você conversar, para você atingir a pessoa, que ela entenda, né, que ela veja a necessidade disso. Existem formas certas de fazer isso e de você se tornar um mestre, né, uma mestre show sabotagem, né, uma mestre na anti-sabotagem, para você ensinar isso, me manda uma mensagem, tá bom? Segunda coisa, ela falou assim, Leila, uma das alunas, né, falou assim, Leila, mas tem lugares que a gente, até assim, a aluna que falou isso, falou assim, Leila, às vezes a gente tá falando, mas parece que a gente tá dando pérolas aos porcos. Porque, gente, a pessoa precisa sentir necessidade. É a mesma coisa assim, por exemplo, se a pessoa estiver vendendo uma coisa que você não está interessada, para você despertar o interesse, você precisa ver necessidade em você, para você despertar o desejo de ver aquilo, né? E enquanto não tem isso, então a gente precisa aprender isso, aprender a despertar esse desejo de tirar esse óculos, de pular esse muro da autossabotagem. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ela falou assim, Leila, uma das alunas falou assim, Leila, mas a gente precisa prestar atenção, assim, ao nosso redor, né? A gente precisa se cercar de pessoas positivas, né? E sim, gente, né? Eu amo, né? Isso, eu faço isso. E eu procuro me cercar de pessoas positivas e eu procuro me afastar de pessoas negativas. Se eu puder. Se eu não puder, eu faço de tudo para me blindar, né? Você pode fazer isso. Você pode fazer de tudo para se blindar da negatividade. Porque uma coisa é a gente pensar positivo, tal. A outra coisa é a gente conseguir se blindar da negatividade ao nosso redor. Então, eu até dei um exemplo que é assim, ó, quando você é o mais inteligente da mesa que você tá, imagina que você tá num jantar e você é o mais inteligente da mesa, tem alguma coisa errada. A gente precisa... Lourdinha, também tô morrendo de saudade. Gente, já vai fazer 1 ano que eu tive com a Lourdes e ela mora tão pertinho, gente. Olha, essa vida corrida eu vou falar. Saudações pessoal aí também, Lourdes. Então, quando a gente pega e a gente é a pessoa mais inteligente da mesa, o bom seria a gente ser o mais burrinho da mesa. Né? O menos esperto, o menos positivo. Por quê? Porque a gente tem muito a crescer. Né? Então, quando a gente cresce, o que a gente faz? A gente muda de mesa. Aí você fala assim, Leila, mas eu vou... como é que fala? Eu vou menosprezar, vou desprezar? Não! Você vai levar junto, você vai criar novas amizades, novas conexões, né?
E eu falo isso, ó, eu até dei o exemplo meu. Eu estudei numa escola estadual na Penha, que chama Santos Dumont. Quem, né? E eu tenho contato com o pessoal de lá até hoje. E eu morava em Itaquera, gente. Morava em Itaquera e ia estudar na Penha, porque minha mãe já tinha essa noção, né? Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então, é só atravessar a radial, Lourdes. Fala sério, meu Deus do céu, que vergonha. Aliás, Lourdes, é só você parar aqui, porque você passa aqui toda vez que você vai pra igreja. Pelo amor de Deus, você vira na marginal, entra na primeira, à direita, primeira direita, tá bom? Minha rua. Então, assim, ó. Nós somos a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Então, se a gente tá numa média muito baixa, a gente precisa elevar a média das pessoas com que a gente convive. Então, eu vou dar o exemplo do que aconteceu, meu exemplo escolar, tá? Então, eu morava em Itaquera, a minha mãe já tinha essa preocupação, então ela me colocou para estudar na Penha, numa escola estadual. E os professores eram diferentes, né? Os professores, eles davam aula na escola estadual e davam aula na escola particular, então eles acabavam trazendo as atividades, tal, tudo. Então, era um ensino bom, né? Era um ensino mais forte. E aí, quando eu saí do ensino fundamental para o ensino médio, eu fiz ETEC. Então, eu fiz uma prova para entrar numa escola. Ou seja, todo mundo que estava ali naquela escola fez essa prova. Então, eram pessoas também já acima da média, né? Então, passaram por uma peneira. E eu cresci demasiadamente. Porque se eu era mais esperta na outra escola, eu chego num lugar que eu era mais ou menos, e que tinha pessoas mais espertas que eu, né? E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu fiz faculdade numa faculdade assim, fiz na Uninove, quando nem era Uninove, gente, a Centro Universitário 9 de Julho, aliás, era a Faculdade 9 de Julho, a Lourdes conhece. E aí, gente, a gente fez uma faculdade para fazer, a faculdade porque a gente queria casar, na verdade, né? Eu já namorava com o Jobel e a gente casou no 3º ano da faculdade. Ainda casados, a gente fez mais um ano de faculdade. Então, a gente fez a faculdade que dava para pagar, que era mais perto, tal. Então, a gente... E é uma coisa que a gente conversa muito com os nossos filhos. Uma das coisas que a gente faria novamente, que a gente mudaria na nossa vida, é fazer uma faculdade melhor. Mas, anyways, né? Existem várias formas de você se desenvolver na vida. Mas foi uma coisa que a gente gostaria de ter, se a gente fosse viver novamente a nossa vida, a única coisa que a gente faria era procurar uma faculdade, porque assim, gente, faz toda a diferença. E aí depois então a gente fez, era uma faculdade assim, tinha um vestibular só para constar. E aí depois a gente fez, eu entrei primeiro, depois ele entrou, a gente fez pós-graduação na FAAP. Gente... E aí que foi sentar na mesa dos bambambam, sentar na mesa do pessoal legal, sabe? Foi muito incrível. E depois na formação de coaching também, você senta na mesa de pessoas que, assim, de várias áreas, de várias empresas, de vários níveis hierárquicos. Então, você está fazendo exercício com uma pessoa que é um diretor de empresas e você vê que a pessoa é a pessoa normal como você. E aí você cai as suas inseguranças, você fica muito mais autoconfiante, né? E você consegue contribuir e aprender. Você contribui com o que você tem e você aprende com a pessoa também. Então, isso é muito rico. Então, observe, se você está sempre na mesma panelinha, sempre na mesma mesa e quer mudar a sua vida, né? E se naquela mesa sempre os mesmos interesses, muda de mesa, né? Muda de mesa. Às vezes a gente pode mudar de mesa num curso, fazendo um curso. A gente pode mudar de mesa, por exemplo, começa a praticar um esporte, o pessoal que faz corrida, por exemplo, pessoal que faz pedal, que faz bicicleta. Gente, eles são assim, né?
Assim, eles são super focados, disciplinados. Eu vejo todo domingo eles saem aqui na Marginal e vai, pega estrada, tal. Eles são super focados, determinados com aquilo. Pessoal que faz travessia marítima, né? Eu tô num grupo de travessia do pessoal lá da CM, porque esse é um dos medos que eu gostaria de enfrentar. Até um dos meus filhos me perguntou hoje mesmo: mãe, qual que é a sua fobia? Eu tenho medo de mar e eu gostaria de enfrentar esse medo fazendo uma travessia marítima. Eu tenho muito medo de mar. E eu nado como um peixe, gente. Nado em rio, não tenho medo, tal. Agora de mar eu sou cismada. Então eu gostaria muito de fazer uma travessia para superar esse medo. Então, gente, esse recado que eu queria deixar para vocês nessa aula. Se você é a média das 5 pessoas, né? Então, se a sua mesa tá... se você vê que a sua mesa, que você não tá evoluindo, muda de mesa. Faz um curso, entra num grupo, né? E aprende uma habilidade nova. E porque você vai ver que você tem muito a contribuir e você vai aprender também. E a segunda coisa a gente sim, depois que a gente tira o óculos, né, tira essa lente de sabotagem, a gente aprende a controlar isso, tem essa consciência, a gente quer que o mundo inteiro aprenda. E as pessoas precisam estar prontas para isso, né? Então, por isso também que, terminando essa turma de show sabotagem, o próximo passo é abrir a primeira turma de formação de mestres show sabotagem. E se você tiver interesse, me manda uma mensagem, que eu já te coloco na lista de espera para falar sobre isso, tal. E vamos dar um show na sabotagem geral aí, tá bom? Um excelente final de semana, né? Viva o seu propósito, viva os seus valores, né? Observa os seus valores e observa os seus pensamentos. Na segunda-feira, vou ensinar a vocês uma técnica muito simples de você mudar a realidade da sua vida. Mudar a realidade, assim, numa dica muito simples. Então, a gente vai falar sobre isso na segunda-feira, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada por estar aqui. Olha, sensacional essas orientações. Realmente, muitas vezes nos acomodamos e não partimos para desafios. É natural do ser humano se acomodar. É o nosso instinto de sobrevivência que quer. Aliás, eu acho que a Lourdes precisava escrever um outro livro. A Lourdes já escreveu um livro maravilhoso. E, Lourdinha, quando vem a segunda parte da história, pelo amor de Deus, né? Dani, seja bem-vinda. Você entrou agora, a live tá terminando, ela fica 24 horas gravada aqui e depois ela vai subir lá pro YouTube, tá bom? E se você já tá assistindo no YouTube, deixa o seu comentário aqui, né, sobre mais temas que você quer. Deixa e se inscreve no canal, dá like, tudo aquelas coisas que a gente tem que fazer no YouTube. Dá like, dá o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho lá, todas essas coisas, tá bom? Um beijo!